A gente poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e assim a gente está aprendendo junto do seu Evangelho. Amém? Amém. Confesso aos irmãos que cada carinho, cada rosto aqui é familiar. É uma igreja pequena, mas a gente está bem enferrujado e não tem costume de falar com bastante gente. Então eu peço que Deus esteja nos guardando, nos abençoando e direcionando, e que as palavras não sejam do meu eu, vai ser aquilo que Ele preparou, colocou no meu coração, que Ele prepare o coração dos irmãos para receber e aprender e praticar. Amém? Amém. Eu queria pedir para os irmãos, por favor, tá abrindo a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus 28, versículo 18 ao 20, a grande comissão. A grande comissão é enfatizada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos, irmãos. De tão grande é a importância da grande comissão, que ela é enfatizada nos 4 livros e também no livro de Atos. Todos abriram? Amém? Mateus 28, 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém, meus amados? Amém. A palavra de Deus é maravilhosa, e Jesus usava de várias maneiras de pregar. E uma das maneiras que Jesus usava, e muitas pessoas ainda usam, e é de grande relevância, é contar histórias. E eu queria compartilhar 2 rapidinho. Eu tenho 50 minutos, pastor? Não é 50 minutos não, é 2 bem rapidinho. Eu tinha 3 em mente. Então eu falei, eu vou ter que selecionar pelo menos 2. Mas eu resolvi tirar uma, e hoje de manhã aconteceu um fato comigo. Quem conhece o shopping da feira? Vamos quebrar o gelo aqui. Quem conhece o shopping da feira? Ninguém conhece o shopping da feira, né? O shopping da feira é uma brincadeira que a gente faz lá na barraca, que quando a gente vai no banheiro cedinho, e os rapazes que trabalham com a gente lá, um comenta com o outro: e aí, tem alguma novidade no shopping? Só tem nada, é só que as coisas velhas, mas são tudo ferramenta velha, que fica lá perto do portão, perto do banheiro. Então, um tanto de tranqueirada lá, e a gente vai lá dar uma olhada, só para passar a hora. Aí hoje eu fui no banheiro e aí eu passei lá e perguntei para um senhor que estava lá, para um camelô: e o fulano não está vindo vender frango mais, frango caipira? Não está, rapaz, ele fez uma cirurgia, mas não é uma cirurgia grave não, é coisa toda, não é aquela doença grave não. Eu falei, eu imagino que doença grave deve ser. Aí eu falei para ele, aí foi como se eu tomasse um cutucão. Fala, vem cá, você vai falar sobre missões hoje, por que você não aproveita essa oportunidade e fala do Evangelho? Fazia tanto tempo que eu não falava. E Deus me usou naquela hora para me pegar e falar para ele: tem algo pior do que essa doença. Ah, é? O que é pior que essa doença? É você morrer e ir para o inferno. Porque essa doença, ela pode te maltratar, judiar você aqui na terra, mas quando você fechar os olhos, você pode ir para o inferno, se você não aceitar Jesus como Salvador. Então tem algo pior do que essa doença, mas só tem uma maneira de você escapar daí. Como? Ele perguntou. É aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém, irmãos? Amém. Então a gente tem que ser encorajado, meus irmãos, nessa caminhada no nosso dia a dia, de proclamar o Evangelho de Cristo. Ninguém pode ser um agente secreto do reino de Deus. A nossa missão aqui é levar o Evangelho e de fazer discípulos. Nós temos que ser sal, luz aqui na terra. Que diferença faz se a gente ficar quieto, calado? Essas almas vão ser cobradas da gente.
Então a gente tem que ter a sensibilidade de estar proclamando o Evangelho do Reino, amém? E uma outra, muito rápido, que eu vou falar. Quando eu me converti, o desejo meu era levar a família inteira para a igreja, nem que se fosse amarrado. Mas isso não é possível, também não é viável. Aí eu queria aproximar de um ente querido e queria proclamar o Evangelho para ele. Eu me senti tão incomodado que um dia eu fui no serviço dele e levei uma Bíblia de presente. E nessa Bíblia, na capa, ela tinha vários temas que eu escrevi, anotei e coloquei para ele lá, na esperança que um dia ele estudasse e meditasse na palavra de Deus. E ele não deu importância. 10 anos passaram, 15 anos se passaram e nada aconteceu. E para surpresa minha, uma sobrinha minha pegou essa Bíblia e ela me contando, através dessa Bíblia ela se converteu a Jesus. Amém. E hoje ela serve a Jesus, ela e o marido dela. Então Deus usou uma ferramenta para pegar e levar a palavra dele. Eu encorajo você a levar o Evangelho. Apresentei alguém com a palavra de Deus, coloca alguma coisa escrita na capa da Bíblia para aquela pessoa, ore, medite, entregue panfletos e faça a obra de Deus, amém, irmãos? Não vamos perder a esperança não. Inclusive nas terça-feiras, quando a gente ora e lembra de vários nomes aqui, não é em vão, Deus não vai esquecer. Eu tenho esperança que a minha família ainda vem para Cristo. Amém? Então vamos lá. Hoje nós também somos desafiados a levar essa mensagem de salvação e transformação. Em Mateus 28, do 18 ao 20, encontramos a mais clara instrução de Cristo aos seus discípulos, chamada de a grande comissão. Meus amados, eu gostaria de meditar em 4 aspectos com vocês nesse chamado divino. Primeiro aspecto, a autoridade de quem comissiona. Segundo aspecto, a nossa missão de fazer discípulos. Terceiro método, para cumprir essa missão, o método para cumprir essa missão é o terceiro. E o quarto, a promessa preciosa da presença de Jesus Cristo conosco. Então, nesses 4 tópicos aqui, eu queria estar meditando com os irmãos. Então, vamos ao primeiro aspecto, a autoridade de quem comissiona. Em Mateus 28, 18, lemos as palavras majestosas de Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, o Rei vivo, com toda a autoridade, antes de ordenar qualquer ação, o Senhor nos lembra quem que Ele é. Quem que é que está dando essa ordem? Ele é o Rei ressurreto, ressuscitado, detentor de toda a autoridade absoluta. Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, Ele é o Criador, é o sustentador do universo. Em João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses 1:16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ainda em Colossenses 1, verso 17, está escrito: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus é o cabeça da igreja. Nós enfatizamos que a igreja local está sujeita somente a Cristo, reconhecendo nele o único cabeça do seu corpo. Colossenses 1:18 ainda diz: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, a superioridade. Jesus, o comissionador da igreja. Quando partimos para missões, seja no quarteirão, ao lado ou terras longínquas,
Não fazemos por pressão de homens. Ninguém é obrigado a fazer missões. Mas sob a ordem daquele que governa o universo. Não é qualquer pessoa que está dando essa ordem. É a ordem do que governa o universo, o Criador dos céus e da terra. Essa verdade nos assegura coragem para enfrentar dificuldades, sabedoria para tomar decisões e consolo em momentos de fraqueza, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, Ele está conosco. E aqui uma aplicação prática, que possamos em nossas reuniões proclamar a Cristo, lembrando que toda a iniciativa missionária nasce no reconhecimento da sua autoridade suprema. Então, meus amados, nós vimos o primeiro aspecto da grande comissão, a autoridade de quem comissiona. Agora nós veremos o segundo aspecto, que é a missão de fazer discípulos. Jesus não disse, ide e convertei pessoas, mas ide, fazei discípulos de todas as nações. Discípulo é aquele que aprende, segue, imita o mestre. Não basta uma decisão momentânea, é preciso cultivar os relacionamentos intencionais, para orientar novos crentes no caminho da fé. Paulo escreve em 2 Timóteo 2,2 que devemos ensinar os ensinamentos de Cristo a homens fiéis, que também sejam capazes de instruir outros. Entendemos que discipulado envolve toda a vida do crente. Desde o momento que você aceitou Jesus até o fim da sua vida, você tem essa missão de ser discípulo, discipular novos discípulos. Então tem adoração, não qualquer adoração. Tem ensino bíblico, um ensino sólido, oração e testemunho. Tudo isso aqui no primeiro aspecto. Meus amados, ao abraçarmos missões, precisamos enxergar cada pessoa como potencial discípulo em formação. A gente não pode desanimar as pessoas, daquelas que a gente tem discipulado. Me permitam fazer uma ilustração. Imagine o impacto de uma irmã recém-convertida que dedica tempo ajudando uma vizinha idosa a ler a Bíblia. O seu amor, a paciência que ela está tendo, podem fazer uma diferença fundamental para que aquela senhora e seus familiares conheçam o Evangelho. Então, meus amados, nós vimos o primeiro aspecto da grande comissão, a autoridade de quem comissiona. Nós vimos o segundo aspecto, a missão de fazer discípulos. Agora nós veremos o terceiro aspecto, que é um método para essa missão. No verso 19 e 20, Jesus revela um roteiro prático para se cumprir essa missão. Em outras palavras, meus amados, Ele nos dá um método para se fazer discípulos. Vamos desdobrar esse método em 3 verbos que orientam toda a ação missionária. O verso 19 diz, alguém poderia ler, por favor, o verso 19? Portanto, isso ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, irmã. Indo em alcance, o verbo ide nos chama a sair da nossa zona de conforto. Isso significa cruzar fronteiras culturais, sociais e linguísticas. Isso também implica em sacrificar o nosso eu e sacrificar também a nossa agenda ocupada para alcançar um parente, um vizinho, na dependência de Deus, não na sua força. Não imagine você que é na sua força que você vai conseguir fazer alguma coisa, não é. E às vezes você fala, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei nada da Bíblia. Por que você não testemunha aquilo que Jesus tem feito na tua vida? Fala aquilo que Jesus já fez por você. E Jesus tem feito tanto por nós. Só que nós não somos capazes de falar
alguma coisa que Jesus fez nas nossas vidas, nós temos que ir na dependência de Deus, não é na nossa força. Em Atos 1:8, o Senhor promete que receberemos poder para sermos suas testemunhas, até os confins da terra, começando de perto, na nossa cidade, na nossa região e em outras nações. Cada passo em direção ao outro é um passo dado na dependência de Cristo, em nós, no poder do Espírito. Em Atos 1:8 nos diz a palavra de nosso Deus: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Trazendo uma aplicação prática aqui para os nossos dias, esse versículo nos diz que nós devemos realizar o ID até as nações, começando com nossos familiares e vizinhos, orando, sendo ousado, para testemunhar do que Cristo fez por nós. E Deus tem feito muito, meus irmãos. Não custa compartilhar com um vizinho, com um colega de trabalho, com uma pessoa que você encontra no dia a dia, tendo uma oportunidade, pode fazer também entregando folhetos, que a nossa igreja promove aos sábados, por exemplo. Você pode estar cooperando. E aqui um outro ponto: batizando. Após ouvir e crer na mensagem de Jesus, o novo convertido deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, o batismo por imersão simboliza a morte para a velha vida e a ressurreição em Cristo. Esse ato público de obediência fortalece o discípulo e encoraja toda a comunidade da fé. É o que está escrito em Romanos 6,4, que diz assim a palavra de Deus: de forma que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aqui eu gostaria de ilustrar usando o nosso último batismo, que testemunhamos não apenas a alegria de cada irmão, mas o impacto que isso teve nos testemunhos de quem presenciou e encorajou os demais irmãos, e abrindo um diálogo para testemunhar o que Jesus fez em suas vidas. Finalmente, meus amados, aqui no verso 20, Jesus ordena o ensinamento na teoria e na prática, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O ensino teórico, por meio de sermões, estudos bíblicos e leitura devocional. Você e eu precisamos andar juntos com o discipulado, não apenas apresentar o Evangelho e deixá-lo para caminhar sozinho. Você precisa discipular, ensinar, você precisa auxiliar aquela pessoa. E aqui colocando o ensino prática cristã: adoração em espírito e em verdade, obediência a Deus como indivíduo, cônjuge, pais, filhos e área profissional, abrangendo todas essas áreas, refletindo o caráter cristocêntrico, com Cristo como razão central, numa conduta também cristocêntrica, em casa, na igreja e na sociedade. Tiago 1,22 nos diz e nos adverte a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que adianta a gente vir todo culto, vir não aprender? Você vem, como eu, a gente vem e recebe o alimento e vai para casa. Você vai fazer o quê? Não que não deva, que é proibido, mas muitas das vezes, graças a Deus, faz muito tempo, não que eu seja
santarrão, não é isso que eu estou querendo falar, não. Mas se Deus está tocando o coração para falar, vamos falar. Você vem e recebe um alimento sadio, o mais puro alimento do mundo, que é a palavra de Deus. Aí você vai para casa e vai fazer o quê? Você vai assistir um filme de guerra, você vai ver alguma coisa que não te edifica, que não cresce, que não melhora, que não traz progresso. Que tipo de crente que está sendo você? Que eu estou sendo? Vamos dar valor às coisas de Deus. Tiago nos adverte em Tiago 1, 22, a sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Assim está escrito: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui uma aplicação prática, que a fé que temos em Cristo como o nosso único e suficiente Salvador seja evidente pela obediência a Ele como o nosso único Senhor. Maridos, amando sacrificialmente vossa esposa. Aqui eu tenho que aprender muito nisso. Esposas, se sujeitando voluntariamente a seus maridos. Pais, educando os filhos na palavra de Deus. Filhos, obedecendo e honrando os vossos pais. Membro da igreja local, servindo com comprometimento para edificar os membros do corpo. Então, meus amados, nós vimos o primeiro aspecto da grande comissão, que foi a autoridade de quem comissiona. O segundo aspecto, a missão de fazer discípulos. O terceiro aspecto, o método para essa missão. Agora veremos o último aspecto, que é a promessa da presença de quem comissiona. Então, meus amados, nós chegamos ao ponto de esperança que sustenta toda a obra missionária. No verso 20 diz assim a palavra do nosso Deus: e eis que eu estou convosco todos os dias. Não é alguns dias, não é algum momento, não é algumas horas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Meus amados, nós nunca estamos sozinhos. A presença de Cristo garante estar conosco. Primeiro, coragem diante dos desafios. Todos nós sabemos que se tornar um discípulo de Jesus não é navegar em mar tranquilo. Todos nós sabemos disso. Isso aí é uma ideia errônea que tem ali fora em muitas igrejas. O crente passa por desafios, mas experimentar ondas avassaladoras no nosso dia a dia. Todos nós, antes ou depois de terem a sua fé em Cristo, passam por isso. E a certeza constante que nós temos de que Ele está conosco, acalmando o nosso coração e a tempestade que aflige a nossa alma. Outro ponto, sabedoria para conduzir conversas decisivas. A presença fiel de Cristo nos garante a capacitação para conhecê-lo melhor e fazê-lo conhecido àqueles que nos cercam. E também consolo nas horas de solidão. A certeza da presença do nosso Salvador e Senhor nos traz segurança, aconchego na alma, uma paz que excede todo o entendimento. É o que nos diz a palavra de Deus em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pastores e missionários ao redor do mundo testemunham milagres de portas abertas e corações transformados. Tudo porque o Senhor vai adiante, prepara o terreno e fortalece cada um deles que se dispõe a obedecer. E para concluir, meus amados irmãos e irmãs, a grande comissão não é um convite opcional, mas o próprio mandato do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele, com autoridade suprema, nos ensina a fazer discípulos, usando o método de ir, batizar e ensinar, sempre amparados pela promessa de sua presença constante. Hoje convido você a responder a esse chamado de forma concreta. Ore a Deus para mandar mais trabalhadores para o campo.
E aqui eu ouvi um pastor comentando que os campos não estão brancos, os campos estão apodrecendo. Ore, testemunhe da sua salvação. Carregue e entregue folhetos da igreja e distribuindo, quando parar no trânsito, a pessoas que você encontra no dia a dia, no supermercado, passageiro do ônibus, motorista do ônibus que você encontrar, seja no estacionamento do supermercado, em qualquer lugar. Leve a palavra de Deus. Que nossa igreja seja conhecida não apenas pela doutrina fiel à palavra de Deus, mas por mãos estendidas, pés dispostos a caminhar e coração ardendo por missões. E acima de tudo, que façamos tudo pela glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus continue abençoando e trabalhando no coração de cada um. Muito obrigado. Amém.